Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Aqui no meu canal vocês podem encontrar conteúdo sobre arte, sobre comunicação, cinema e vida de artista. Bom, hoje eu vim aqui nesse domingo chuvoso gravar esse vídeo com vocês, que é uma grande conversa, uma conversa reflexiva pra gente pensar sobre vários assuntos legais. E bom, esse vídeo vai ficar sem edição, então já peço desculpas, estou tendo alguns probleminhas em relação à edição, então os meus vídeos vão ficar não editados, tá? Daqui pra frente, mas logo mais eu volto com alguma edição e para os vídeos ficarem mais fluidos. Mas enquanto a edição não chega, de novo, a gente vai conversar sobre um filme que eu vi recentemente. E hoje, né, por ser domingo, né, um dia que a gente geralmente está um pouco mais relaxado em casa, que a gente não trabalha, um dia que a gente aproveita para cuidarmos de nós mesmos, para estarmos com a nossa família, para ler, estudar alguma coisa que a gente gosta. Eu estava assistindo a televisão e a televisão é um fenômeno curioso do mundo contemporâneo. Eu gosto de estudar sobre televisão, eu gosto de estudar sobre indústria cultural, sobre comunicação. E teve um filme em específico que recentemente eu assisti e por uma coincidência estava conversando com uma colega também sobre filmes relacionados a esse tema, que é o tema da comunicação, do jornalismo de massa, dos grandes conglomerados de mídia. E o filme, bom, que vocês já devem, né, saber qual que é o filme por conta do título do vídeo, é O Quarto Poder, um filme que é feito, né, digamos assim, né, que tem como dois grandes atores como os personagens principais, que é o John Travolta e o Dustin Hoffman, que são atores que têm uma vasta filmografia, que vocês podem conferir na internet se vocês quiserem conhecer de forma um pouco mais aprofundada a trajetória, né, de artista dos dois, né, de atores, enfim. John Travolta é um ator muito icônico, inclusive. Eu acho ele um ator muito versátil, ele faz diversos tipos de personagem, particularmente um ator que eu gosto muito de ver em cena. E ele está nesse filme, inclusive. Só dando uma sinopse pra gente iniciar essa nossa conversa sobre comunicação, né, comunicação de massa. Esse filme vai contar a história do Sam, que é um segurança de museu. Só que o que acontece? Ele é demitido, né? E quando ele é demitido, ele fica muito triste, ele fica entristecido porque era o emprego dele e ele retorna ao museu para tentar pedir o emprego de volta. Quando ele retorna ao museu para pedir esse emprego de volta, o personagem do Dustin Hoffman, que agora eu não me lembro do nome, então eu já peço desculpas, o personagem dele, que é um jornalista, que já teve uma certa fama, mas tá numa época um pouco decadente, digamos assim, da sua carreira, ele tá lá fazendo uma reportagem aleatória, né, nesse museu, e ele vê essa pauta acontecendo, né? Ele vê o Sam, que é o personagem do John Travolta, tentando conversar com essa mulher, né? Que é a, digamos, a chefe do museu, a pessoa encarregada de cuidar do museu, implorando, né? Pedindo, não, eu preciso, é o meu emprego, eu estou aqui, nananã, etc, etc. Só que o Sam, ele vem armado. E aí o personagem do Dustin Hoffman já fica em alerta pensando, bom, estamos com uma pauta quente, né? O cara veio armado, pediu pelo emprego, etc, etc. Ele começa a transformar todo aquele acontecimento, que é um acontecimento que tem várias camadas de instância, né? Porque a questão de perder emprego, do desemprego é uma questão complexa. Ele transforma toda aquela história num grande espetáculo midiático. E aí a gente acompanha como espectador o desfecho, o desenrolar dessa história, que é uma história muito curiosa e que acontece demais. E o ponto que eu quero conversar com vocês, né, primeiro fica o convite para vocês assistirem esse filme, quem não assistiu. Quem já assistiu, eu convido a comentar nos comentários suas impressões do filme, as reflexões que você teve enquanto você assistiu o filme. Mas o que eu quero trazer como discussão a partir desse filme pra gente pensar é o quanto a mídia, tá? Eu vou colocar mídia como num geral, apesar de ser um nome assim que eu não gosto de generalizar, né? Porque existem mídias e mídias, mas assim, vamos usar a mídia como um conceito didático, né? Bom, como a mídia, ela distorce, né, as histórias, as pautas, em prol daquilo que elas querem, do objetivo que elas querem. E a gente vê isso acontecendo nesse filme, por exemplo, né? Como
o personagem do Dustin Hoffman, junto com uma outra personagem, que é uma estagiária, que é, digamos assim, uma assistente dele no filme, eles vão distorcendo pouco a pouco a história, né? E vão pegando o Sam, né, digamos assim, que é o cara que tá fazendo com que a história aconteça, com que a pauta aconteça, porque ele perdeu o emprego, vão manipulando esse personagem, né, transformando-o em um objeto para os fins perversos da espetacularização. E a gente vê isso acontecendo muito na mídia. Vamos lembrar, por exemplo, de um caso muito famoso que aconteceu aqui no Brasil, que foi o caso da Eloá. Não sei se vocês lembram desse caso, né? Inclusive tem um documentário na internet que é muito interessante, que debate de uma forma um pouco mais profunda esse assunto, que acho que, se não me engano, o documentário se chama Quem Matou Eloá. Eu recomendo que vocês assistam esse documentário, pensem sobre isso. O que a gente tem que pensar é exatamente essa distorção que é feita através de processos linguísticos, que são processos linguísticos complexos, que muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo jogo desses processos, né? E aí você tem uma relação de poder que se dá através de uma relação de poder simbólico, que é o poder da linguagem, que é o poder da cultura, dos signos, da comunicação, etc., que muitas vezes as pessoas não percebem, porque a comunicação, num geral, ela é sutil, né? Você tem que, para você desvendar, para você desmantelar, para você analisar um processo comunicacional, você tem que estudar muitas coisas, tem que estudar muitas coisas. E muitas vezes a gente não percebe os jogos de poder que estão por trás daquilo, né? E essas pessoas, né, que são sujeitos, é importante a gente colocar aí, sujeitos com história, sujeitos com desejos, com pensamentos, com uma trajetória de vida, com família, com vontades, são muitas vezes colocados numa grande novela midiática, né? Que não serve a essas pessoas, serve a quem é o dono desses grandes conglomerados ou as pessoas que se beneficiam com esse jogo maléfico e perverso da comunicação. Isso é algo que vem me incomodando há muito tempo, é algo que eu venho observando há muito tempo, acontecendo, que acontece no jornalismo num geral, principalmente do jornalismo das grandes mídias, né, que é esse, como eu disse pra vocês, que é essa manipulação, né, eu não gosto muito de manipulação, porque dá a entender que a pessoa que tá sofrendo a manipulação também não sabe que tá sofrendo aquilo, tá? Mas, como eu já disse, eu preciso escolher uma palavra didática aqui pra tentar explicar, de certa forma, e argumentar pra vocês tudo isso. Muitas vezes, essa espetacularização das coisas leva a fins trágicos. A gente sabe que esses fins trágicos que acontecem é o resultado também da influência da mídia, né? A gente sabe que a mídia, ela consegue acessar afetividades políticas, por exemplo, para, digamos assim, proteger os interesses dos quais ela mesma faz parte. Então ela consegue acessar, por exemplo, de algumas afetividades políticas, como afetividades autoritárias, como afetividades do medo, por exemplo, que pode gerar um caos social. Mas quando a gente fala especificamente sobre esses casos como a gente vê no filme, como o caso da Eloá, isso pode levar a um fim trágico que não serve a ninguém, na verdade, a não ser as pessoas que estão fazendo aquela reportagem, como eu disse, as pessoas que já se auto-beneficiam com essas relações que estão postas através do jornalismo e da grande comunicação. A pessoa, ela é desumanizada nesse processo, né? Toda vez que a gente vê um caso que fica muito famoso, né? E esse caso vira manchete em todos os jornais, as pessoas comentam sobre isso, eu sempre tento pensar a história das pessoas que estão por trás disso. A não ser casos, assim, muito, muito perversos, assim, casos criminais, né, de serial killers,
casos de crimes, assim, muito bizarros. Tirando esses casos, outros casos, né? Eu fico pensando na história da vida, a vida daquelas pessoas. E eu fico pensando no discurso que determinados jornalistas fazem em cima dessas pessoas. Né? Porque a comunicação jornalística, isso é uma coisa que eu venho reparando há um tempo, né? Depois das coisas que eu estudei, das coisas que eu li, e com observação, né, tendo um olhar atento. Eu sempre falo sobre isso, gente. Quando a gente fala de arte, de comunicação, a gente tem que estar atento àquilo que a gente vê. A gente tem que estar disponível também pra gente entrar no jogo ao mesmo tempo que a gente não entra no jogo. É um processo complexo. Mas eu ando reparando há um tempo o quanto a comunicação jornalística ela pode ser uma comunicação, por exemplo, autoritária, né? Porque em muitas das reportagens, muitas vezes você não tem a pessoa, o reclamante ali, né, falando, produzindo discurso, né, se colocando como sujeito, se colocando como sujeito falante, como sujeito que expressa coisas sobre o mundo, mas você tem o jornalista falando sobre essa pessoa, muitas vezes, e a pessoa em si mesma não fala, ou o jornalista faz um jogo manipulativo ali através das perguntas, insinua certas coisas, e a pessoa fica ali exposta, né, exposta como uma carne que vai pro abate. Não sei se vocês já repararam nessas coisas, mas eu reparo bastante porque é minha área de trabalho. Mas reparem nisso, reparem nos jogos de linguagem que a comunicação, que a grande comunicação faz. Eu acho que isso é um processo é um processo crítico, né? O que eu busco com esses vídeos é sempre também uma conversa pedagógica, uma conversa reflexiva, para que a gente construa juntos uma nova comunicação, por exemplo. Eu acho que quando se critica algo e quando você não concorda com alguma coisa, provavelmente é porque você quer construir algo diferente em cima daquilo. Então eu acredito numa outra comunicação. Eu acho que é possível as pessoas, enfim, criarem e pensarem em um outro tipo de comunicação, né? Bom, pra finalizar, eu faço um convite pra vocês assistirem esse filme. Tem um outro filme que eu acho muito interessante, que talvez vocês fiquem com vontade de assistir também. Esse é um filme um pouco mais antigo, talvez seja um pouco mais difícil de você conseguir encontrar, que o filme se chama A Montanha dos Sete Abutres. É um filme que eu assisti, inclusive, pra poder entrar na faculdade de comunicação, mas acabei escolhendo uma outra faculdade, enfim. Mas é um filme também muito interessante, que vai mostrar, através de um enredo, de um longa-metragem, esse processo de espetacularização, né? Como é que ele pode ser muito perverso. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra para esse tipo de contexto de linguagem. Ele cria um circo em cima daquilo. Cria-se, né, um circo em cima daquilo. Esses dois filmes, eles ilustram muito bem o que é essa espetacularização, que é um conceito complexo, gente. Estudar espetacularização é algo que não é muito simples, né? A espetacularização, ela é uma sociedade, ele vai conceituar, né, as pessoas que pensam esse conceito, eles vão dizer que a nossa sociedade ela é permeada por imagens, né? E a imagem também é uma outra seara conceitual, né? Porque o que é imagem, o que é você pensar em imagem, qual que é o papel e a função dos vários tipos de imagem na sociedade de hoje, na sociedade antiga, porque, né, as imagens mudam, o modo como se constrói imagens também muda, então isso também é algo complexo. Mas, para resumir, né, o espetáculo nada mais é do que relações sociais criadas a partir da mediação de imagens, tá? E a grande mídia faz isso muito bem, porque eles detêm muito dinheiro, né? Então, isso é muito mais fácil deles conseguirem fazer, né? Porque tá ali, tá na casa de todo mundo, tá na televisão, televisão aberta, etc. Mas eu fico com um convite pra vocês assistirem esses dois filmes. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, por favor, inscreva-se no canal. Se você quiser também, eu tenho um Instagram, que é vagalumes.art. Nesse Instagram eu compartilho algumas coisas de arte, alguns cursos, enfim, que eu acho interessantes. E eu dou dicas de filmes
semanalmente lá, filmes que eu assisto. Eu faço um filtro, né? Eu faço uma curadoria de filmes, porque não é todo filme que a gente assiste que eu acho interessante de ser compartilhado. Então, aqueles filmes que eu acho que vale a pena a gente ter um olhar sobre ele, eu compartilho, eu coloco na minha timeline lá pra vocês conferirem. E inscreva-se aqui no meu canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser falar sobre comunicação, conversar sobre comunicação, deixa nos comentários algum comentário sobre isso, relacionado a isso. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!